Diz que sim. Eu até tentei deixar o Wi-Fi mais pertinho de mim aqui para facilitar, para ficar bom para vocês. Cadê o meu negocinho de apresentação? Uhum. Ocultar controle. Ele não saiu. Ai, pronto. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo a minha tela? Tudo certinho? Então, algumas pessoas já me viram aqui, já ouviram eu falar um pouquinho, né? Não são todos, mas eu vou me apresentar aqui. Então, como o Denis disse, eu sou a Bruna, sou cristã, sou esposa do Gabriel. O Gabriel vai dar palestra para vocês, vai fazer o seminário de Campinas, se eu não me engano, agora, e depois vai fazer o de Santo André, né? Vai ser em março, é isso, Denis? Depois você passa para ele certinho. Sou mãe do Thiago, tô grávida, já tô aí no finalzinho da gestação, já tô de 37 semanas. Então, eu vou falar um pouquinho mais devagar, porque eu tô ficando um pouco mais cansado. O Thiago tá apertando mais, então eu tô tendo uma fala um pouco mais lenta, mas sai, tá bom? Então, eu sou fisioterapeuta, eu tô formada desde 2009, já faz um tempinho. Minha especialidade é em dores crônicas, tá? Então, o meu primeiro curso foi o RPG, depois eu fiz a especialização em ortopedia e traumatologia, fiz a reabilitação labiríntica, o pessoal que tem crises de tontura, e me especializei em osteopatia, que é uma especialidade da fisioterapia aqui no Brasil, tá? São mais 5 anos, é praticamente uma segunda faculdade. E antes de eu entrar na parte de disbiose, eu vou começar com um básico. Vamos falar um pouquinho de digestão. Vamos começar falando de como o organismo funciona, beleza? Então vamos lá. Então, a nossa digestão, ela começa pela boca. Então a gente começa triturando os alimentos, começa já a ter liberações de enzimas importantes na boca, vai passar pelo esôfago, que vai chegar no estômago, e do estômago vai começar pela primeira porção do intestino. Nessa primeira porção, continua tendo continua tendo o triturar o alimento e começa a ter a primeira absorção de nutrientes, tá? Então, o intestino ele tem uma função muito importante, que é a absorção de nutrientes. Por que ele tem essa a gente tem uma escamação da pele, a pele não troca, né? Não é igual de cobra, que é aquela pele horrível, mas a gente troca de pele também. Troca de pele, troca de cabelo, troca de unha, e tudo isso é produzido. Então, se você tem uma boa alimentação, facilita para o meu organismo fazer essa produção, tá? E aí temos uma outra relação extremamente importante, que é a relação do intestino com o fígado. O fígado vai levar o intestino vai levar sangue nutrido para o meu fígado vai começar a ter essa absorção, espalhar para o resto do corpo e trazer para o intestino de volta. Então, temos uma relação importante de circulação. Então, se eu tenho um intestino um pouco mais inflamado, a minha circulação toda fica inflamada. Eu começo a levar coisas não tão boas para o meu organismo, fica mais denso, um sangue mais dolorido. Por isso que é tão importante beber água também, tá? Então, como eu tinha dito, o intestino ele tem uma função importante que é a absorção de nutrientes. Consequentemente, aquilo que não serve para ele, ele vai eliminar toxinas, ele produz serotonina, né? Então, hoje já sabemos que a produção de serotonina é muito maior no intestino
do que no cérebro. E aí ele tem produção de outros hormônios também. Aí você fala assim: ah, mas as produções de hormônio a gente precisa da tiroide. Também, mas a maioria das produções de hormônio vem muito mais do intestino. O controle do sistema imunológico, então se você percebe que você tem muita rinite, muita alergia, muitos desconfortos, consequentemente é porque o seu intestino também não está muito bom. E como que esse intestino funciona? Para ele funcionar bem, ele tem que ter uma microbiota ou uma flora intestinal, que eu acho que é uma forma mais antiga de dizer. Então, ele tem que ter o controle de boas bactérias e bactérias ruins. A intenção é muito mais boas do que ruins. Quando eu começo a ter um desequilíbrio dessas bactérias, eu começo a ter um problema. O que que é esse problema? É a disbiose, né? Muitas pessoas nem sabem que tem, tá? É muito comum que as pessoas não saibam que elas têm um problema de disbiose, que as dores delas têm relação ao intestino, né? Mas o que que causa essa desbiose? É a má alimentação, é você comer alimentos industrializados, muito açúcar, muita farinha branca, a farinha branca de hoje, tá? Não a farinha branca, aquela que você realmente faz o pãozinho caseiro, que você tem o fermento de qualidade, que dá tempo do pãozinho absorver, fazer aquela fermentação correta. Aí você não tem, você não tem problema. Agora, a farinha de hoje, ele não. Oi, Bruna, tá escutando? Acho que deu uma cortada aqui. Acho que cortou pra todo mundo, né, pessoal? Cortou, né? Deve ser a internet, tá? Vamos esperar pra ver se ela volta, né? Ah, caiu. 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 Vamos esperar voltar então. Geralmente quando tem essa queda. Aí, voltou já. Pode compartilhar a tela de novo, tá, Bruna? Que saiu a sua tela. E o áudio tá fechado. O seu áudio tá fechado. Desculpa. Eu ainda até deixei o coisinha perto de mim aqui para melhorar, mas ainda caiu. Voltou? Dá para me ouvir, Denis? Sim? Voltou, Então tá tá. certinho agora. Perfeito. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Então, quando nós temos uma disbiose, a gente não percebe que, que temos que estamos doentes, tá? É uma doença silenciosa. Então, o que que aparece? Processos inflamatórios, coisas do nosso dia a dia. O que que é isso? É uma mente cansada. Eu acordo muito cansada, eu não tenho um descanso, sabe? Você foi dormir, fala, nossa, ainda tô cansada, né? Então você não teve uma regeneração nesse sono. Não foi tão boa, né? Você começa a ter uma má digestão. Como que você percebe que você tem uma má digestão? Não só quando você está com dor de estômago, tá? Mas o corpo dá sinais. Um deles é a saburra. O que que é a saburra? É a língua ficar branquinha. Esse é o nome dela, da inflamação. Então, você percebe que tem vários graus. Então, quanto mais branquinha, mais indigestão você tem. E aí, o que que acontece também? Se ela começa já a ficar muito mais amarelada e além de ficar muito branca e começar a ficar amarelada, você tem um problema tanto da digestão quanto do seu fígado. Já começa a judiar de todo o seu sistema. Tem algumas pessoas também
que tem a marca na língua, na lateral da língua, que está mordendo ela de noite. Não é um sintoma só de quem tem disfunção da ATM, da articulação da boca, mas também um sintoma de inflamação, tá? Começa a ter uma memória ruim, né? Fica assim, o que que eu ia fazer mesmo? Que eu ia fazer? Nossa, será que eu tranquei a porta? Será que eu, né? Isso não é só a falta de atenção, né? Que a gente fica um pouco mais desligada, faz milhões de coisas, mas também porque a gente está cansado. Vontade enorme de comer doce, né? Então, essa vontade louca de comer doce é só bactéria ruim, que está desesperada por mais doces, mais açúcares. Odor ruim, da outra vez eu comentei, isso foi o maior auê, né? Eu falei, quem começou já a tomar o Zenko percebe que não tá transpirando tanto, que diminuiu o cheiro do chulé, que não tem tanto incômodo. O fluxo intenso da menstruação. O fluxo da menstruação ele tem que ser contínuo e num período curto. Se você tem um fluxo de menstruação muito longo e ainda intenso, não é normal. Então, lembra que a produção de hormônios vem do intestino? Se eu não tenho esse controle adequado de produção de hormônios, significa que está desregulado. Se eu tenho muita cólica, não é normal. Fala assim, se eu tenho a enxaqueca menstrual. É um sintoma de que você está extremamente inflamada. Deixa eu ir para o próximo. Aí. Outro sintoma, dor articular. Quem aqui tem dor articular? Hum? Lembra que eu comentei que temos um controle da circulação entre o intestino e o fígado, que a gente traz um sangue rico, bem nutrido? Se eu tenho uma circulação densa, pesada, a minha articulação vai doer. Ela vai ficar tensa, dolorida, não só pela rigidez matinal, né, que é comum, mas porque você tem uma má circulação. Né? O sobrepeso, por que que eu tenho um sobrepeso? Porque meu sistema está todo inflamado, ele não consegue regular. Como que ele vai conseguir emagrecer e colocar meu sistema em função? Outro sintoma, unha fraca. Quem conseguiu perceber que a unha ficava assim, ó, cheia de falhinhas, assim, cheia de listrinhas, e agora ela tá até com uma cor mais adequada, não aparece tanto essas manchinhas assim da unha. Depois vocês escrevem lá no chat e depois comentam comigo se vocês perceberam essa diferença. O calcanhar rachado também. O calcanhar rachado é um sintoma de inflamação. Não é porque você fica andando descalço ou só fica andando de Havaianas, mas também porque é um sintoma de inflamação. Eu não tenho uma boa circulação, não tenho tanta produção de tecido para poder cobrir isso aqui, tá? A queda de cabelo também é um sintoma de processo inflamatório, né? Tudo bem, eu posso até ter um fator genético, mas o quanto que eu tô contribuindo para o meu fator genético ter mais queda de cabelo? Por que que eu não posso cuidar mais do meu organismo e evitar isso, tá? Então, hoje nós já sabemos que várias doenças vêm do intestino, tá? Então, câncer é bem possível que venha do intestino, porque o seu organismo está tão inflamado e ele não consegue cicatrizar sozinho. A depressão, porque você tem uma produção de hormônio muito baixa, alteração gastrointestinal. Então, se eu tenho um intestino muito inflamado, eu tenho um acúmulo de má mobilidade do meu intestino, um acúmulo de fezes, como que tá a minha digestão? Muito ruim. Esofagite, refluxo, obesidade, a osteoporose, artrite reumatoide, que são as doenças autoimunes, esteatose hepática,
principalmente para esse controle de intestino e fígado, essa relação importante, a baixa imunidade, humor alterado. Quem já ouviu falar da pessoa enfesada? Né? Por quê? Porque está cheia de fezes, né? Não tem um intestino bem adequado, bem funcionando. E graças a Deus existem pessoas que estudam, que facilitam a nossa vida, e a tecnologia está aí para nos ajudar, tá? Então, os japoneses, eles já têm o costume de ter uma boa alimentação, de consumir alimentos fermentados, tá? As pesquisas de hoje, elas mostram muito dois ou três alimentos no máximo, acho que já chegou até quatro alimentos fermentados. Já comprova a melhora desse intestino, já tem uma melhora de controles de bactérias e traz essa regulação, tá? Existe esse e-book aqui do Dr. José Irineu, é bem legal e eu ainda não terminei de ler ele todo, mas ele fala da importância de você ter o controle, de ter uma boa alimentação, de você tomar o zinco, o quanto que isso vai te ajudar, quanto que você vai ter de regulação, o quanto que o alimento fermentado ele vai estabilizar o seu intestino, ele vai começar a fazer uma nova flora intestinal, a regulação das bactérias, e isso traz a mobilidade do intestino novamente. Consequentemente, eu começo a ter o meu organismo funcionando mais adequado, tá? Então, o Zenco, que é o produto que o Denis comentou, ele tem uma fermentação natural. Ele fica tendo a produção de fermentação dele dura 6 meses, tá? E ele tem 80 ingredientes. Imagina, se em dois, três alimentos faz toda essa diferença, imagina 80 alimentos, né? Com nossa correria do nosso dia a dia, é difícil a gente ter uma alimentação tão rica e tão adequada. A gente tenta comer um pouco melhor, mas você vai comer uma fruta ou duas frutas no máximo no dia, né? Não vai ter toda essa quantidade de frutas, a quantidade de cereais, a quantidade de verduras. Não é todo mundo que come verdura, salada certinho no almoço e na janta, né? Às vezes come a salada, às vezes só no almoço. E olha lá, né? Mas aqueles que conseguem ter uma alimentação um pouco mais adequadinha, às vezes até come mais regrado, mas mesmo assim ainda consome uma vitamina, consome algum outro produto para poder compensar, né? E aqui não, aqui você já tem uma boa, um consumo bem maior de produtos, né? Então, consequentemente, a gente tem ótimos resultados quando você tem essa melhora do seu intestino. Você tem o controle do seu apetite, porque você se sente mais saciado. Então, é um dos motivos que você acaba tendo a melhora da perda do peso, o funcionamento adequado do intestino, aquelas pessoas que têm mais constipação ou o intestino mais soltinho, controle da taxa de glicemia, porque aí eu não exijo tanto da minha digestão, eu não preciso exigir demais do meu pâncreas. Tem um fortalecimento do meu sistema imunológico, então vai melhorar as alergias, as rinites, as sinusites, o controle da taxa de colesterol e triglicérides, porque eu melhoro a minha circulação e eu não judio do meu coração. Eu tenho uma melhora da produção, melhora do brilho da pele. Por que que melhora o brilho da pele? Né? Lembra que eu falei que o corpo produz tecidos, produz pele? Então, consequentemente, você tem uma pele mais bonita. Você tem uma melhora do aspecto da urina. Por que que você tem um aspecto melhor da urina? Você não tem tanta compressão do intestino com a passada de urina e também você tem uma circulação melhor. Então, eu não judio do meu rim. Melhora do humor, porque você tem uma produção melhor
de hormônios, a melhora do sono, né? Um dos primeiros sintomas que as pessoas relatam é de que tem uma melhora de disposição e o aumento da disposição e a melhora do sono. Então, como que eu faço isso, Bruna? Como que eu tomo Zenco, tá? A quantidade que seria adequada é pelo menos 30 gramas ao dia, tá? Por que que pelo menos? Quando você tá muito inflamadinho, é legal tomar pelo menos umas 2 vezes ao dia, para você começar a ter uma resposta melhor. Mas só de você tomar pelo menos 30 gramas ao, todo dia, num período de 21 dias, você vai perceber que o seu organismo começa a melhorar. Começa, você começa a perceber que você está mais disposto, que começa a ir melhor ao banheiro, e aí o seu organismo vai funcionando melhor e você vai percebendo todas aquelas melhoras que eu comentei anteriormente, tá? Então, pelo menos 30 gramas, tá? Crianças, a dosagem é um pouquinho menor, né? O Denis pode comentar aqui também depois da melhora do Noah, mas ajuda muito. E eu, como gestante, eu comecei a tomar quando estava já no terceiro mês, porque eu já estava grávida quando o Zenco veio, você não tinha tomado desde o comecinho, mas já me ajudou muito, porque normalmente grávida fica mais constipadinha e ajudou muito em vários aspectos, tá? Então, essa era a apresentação que eu tinha que fazer para vocês, explicarem o quanto que o Zenco nos ajuda, quanto que melhora o nosso organismo, e eu vou deixar com o Denis, tá bom? Obrigado, Bruna. Mas fica aí Imagina, e você vai eu voltar. fico aqui. Calma aí, não some não, senão o Não, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô pessoal vai aqui. querer perguntar aqui daqui a pouco e aí vai tirar as dúvidas com a Bruna. Então, pessoal, você que é convidado, esse é o Zenco. 30 gramas, porque nós não sabemos como que o organismo do novo consumidor desse alimento, em que nível ele está inflamado. Então, se fala 30 gramas para que haja uma desinflamação, mas depois a dose de manutenção pode ser 20 gramas, 10 gramas, aí a pessoa vai aprender a lidar o dia a dia dela, do organismo dela, a reação com o consumo do Zenco. Certo, doutora? Pode acrescentar aí, por favor. Perfeito, perfeito. O ideal é você perceber que você tem essa regulação no seu sistema e continuar tomando. Não deixar de tomar, tá bom? Porque assim que você deixar de tomar, você vai começar a sentir os sintomas novamente. Você vai começar a perceber que seu organismo está ficando lento novamente. Então, não pare. Mesmo que você queira manter numa quantidade um pouco mais baixa, né? Pelo menos os 10 gramas, mas mantenha, tá bom? Vai fazer diferença quando você começar a tomar 10 gramas? Vai, mas demora muito mais. Então é melhor começar a tomar pelo menos 30 gramas, tá bom? Legal, obrigado. Obrigado, Décio, pela pergunta. Aline Fernandes, boa noite, Aline. Ela pergunta, doutora, qual o melhor horário para tomar o Zenco Juice? Zenco Juice. Ah, é, aí varia muito, tá? De teoria para teoria. Tem gente que fala, pelo menos eu vi bastante o relato da Rita, ela falou, foi bem legal. Ela falou que para você começar a tomar pela manhã, que é o nosso boom de absorção de nutrientes é logo pela manhã, pelo café da manhã. Então, tomar o Zenco primeiro, para depois você tomar o seu café. Aí você vai perceber que você vai ter uma resposta melhor. Mas só o fato de você começar a tomar todos os dias, você já vê a diferença, né? De manhã ou à noite. Tem gente que acha que se começa a tomar de noite, melhora mais o sono. Vai de relato para relato, de pessoa para pessoa, mas o importante é tomar todos os dias. Certo. Porque acho que Então, tem a ver um jejum de pouco 15. com o metabolismo também, né? Cada Sim, organismo ele tem um reage de horário aí uma forma. biológico, reage de uma forma, É, né? Aí é. vem a questão também, gente, de peso, né?
você pegar uma criança de 4 anos, é, ela vai tomar uma dose até menor, e Sim, ela tem uma reação metabólica, né? Uma pessoa de 100 quilos, um homem que tem mais massa magra. Então, acho que você depois vai se sentindo, vai conhecendo o seu organismo e vai se adaptando, né? Seria isso, doutora? sim, Estou correto aí? sim. Não, tá Vai me certíssimo. corrigindo, hein? Tá Vai me certinho, sim. corrigindo, hein? Não, imagina. Jamais. É, não, pode corrigir, que eu não sou o pastor, não, sou o Arnaldo. Ó, vamos lá, olha. Fica Costume. tranquila, É Bruninha. costume, é costume, costume. Eu sou o pastor dela. Luiz Secom, né? Ah, quanto à circulação, doutora, do sangue, como o Zenco pode contribuir para a circulação? Ah, ele vai contribuir muito, 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 tá? Por que que ele vai contribuir tão bem? Porque o nosso organismo, o sangue, o sistema, todo o sistema circulatório, ele não vai e levar. Ele não circula sozinho, ele circula com nutriente, com água, com tudo que tem de bom. Ele vai ter a circulação da parte de artéria que leva as coisas boas e a circulação da veia que traz de volta, né? Então temos um vem e um vem e vai da circulação. Então, quando eu tenho um, um sangue mais rico em nutriente, em uma boa circulação, vai ter uma facilitação de todo o meu sistema. Então, eu não vou judiar da minha circulação quando eu como bem. Então, eu regulo bem o meu intestino, regulo bem meu sistema entre o fígado e o intestino, que melhora toda a minha circulação, que vai facilitar as minhas dores, os incômodos, os pesos, o meu coração não judia. Consegui responder ou Certo? ficou confuso ainda? Pergunta. Eu creio que sim, né? Mas o Luiz Secom, né? Veja se É, esclareceu, Luiz, Luiz. Tá se bem? ficou ainda ficou É, confuso, você me fala que eu explico de outro jeito. e vai aqui ó, uma pergunta ou um complemento de leigo, uma pergunta, né? Do leigo aqui. Arnaldo Leigo. É, por exemplo, nós temos um intestino, o nosso intestino ele é muito compridão, né? Tem alguns metros aí. Gigante. E, e nós temos a questão da hidratação também. Então, eu Sim, acredito que seja importante. O Getro diz que ele toma 15 minutos antes do jejum dele, né, da manhã. Mas seja à noite tá ou pela ótimo. manhã, a ingestão de água, né? Estou Muito correto ou não? importante. A água seria Muito. aquele QSP que leva o Zenco para o intestino, onde ele vai fazer efeito. Seria assim, É, doutor? o efeito da água, ela é extremamente importante em vários aspectos, tá? Primeiro, porque quando você começa a comer muita fibra, se você não nutre, você não hidrata mais esse intestino, aquilo vira um bolo, fica tudo parado. Então você precisa nutrir, trazer água para deixar isso mais leve, mais líquido, tá? E para o nosso sangue, né, para nossa circulação, ele precisa do O2 da água. Aí eu tenho esse O2, eu trago oxigênio para minha circulação. Então a água ela é fundamental, tá? Então ela vai trazer uma hidratação para minha pele, para o meu organismo como um todo. Então bebam água. Não é só Ok, o Zenco, não, tá? Água é fundamental. legal. É, a Ana Paula também diz que toma aqui, entre as coisas, estou me perdendo um pouquinho. Alcalina, sim, se possível, tomar uma água acima de 7,5 de pH aí vai ajudar, né? É, Uhum, faz Ana diferença ter uma Paula boa toma água. pela manhã, né? E ela usa como pós-treino também. Legal, Ana Paula, Legal. boa dica, viu? É uma boa É, dica o para Luiz quem tem um Secom treino está, intenso. o Luiz Secom foi esclarecido. Obrigado pela Ótimo. pergunta. Ah, o Gesiel também. Tem como se tivesse 18 anos, hein?
Ah, Ô, Gesiel, menos de 18 não pode, senão você tem que parar de dirigir, hein? Mas legal, parabéns aí. É, vamos lá. O Jeto falando da água alcalina, sem dúvida. Vamos lá, eu tenho aqui uma pergunta também. pode Você é perguntar. especialista aí, eu não sabia que o do curso que você fez aí é 5 anos também, né? Mas vamos São lá. 5 anos. Afinal, eu sei que não parece, mas eu tenho 61 anos, né? E Ah, é um jovenzinho, como eu diria sou meu um pai. jovenzinho, um jovem idoso. E o labirinto. Você é Pode especialista em perguntar. labirinto, né? E menina, Sim. não é que eu fico ouvindo um grilo aqui? Eu moro na cidade e tem um E grilo tem no um meu grilinho lá no ouvido, ouvido, né? tem um grilo, e às vezes eu acho que é um brejo aqui, né? É, Botou. então, como que fica esse zumbido? E a questão da labirintite também, a disbiose, tem alguma ligação com a labirintite? E o zumbido? Ela Que é esse zumbido, menina, que eu não aguento? tá. Aí temos relações importantes, tá? Depende do tipo de labirintite que você tem, qual tipo de crise que você tem da labirintite, que existem várias, tá? E tem o tipo de zumbido. Por quê? É, então, aquela que você melhora quando você corta o açúcar, quando você para de comer o chocolate, quando você começa a comer mais adequado e melhora a labirintite, a crise, significa que você tem uma labirintite metabólica, tá? Outras pessoas têm alteração do labirinto por ter uma disfunção literalmente dentro do ouvido. Aí, realmente, você vai precisar ver qual que é uma VPPB, que nós chamamos, que é uma mais comum, que é quando o cristalzinho sai do lugar, e você vai precisar fazer as manobras para colocar o cristal de volta, tá? Ou se eu tenho uma labirintite só de tensão, porque eu fico muito tensa nessa região, eu tenho uma compressão da artéria que sai da região do pescoço que vai aqui para o ouvido, se eu começo a ter um relaxamento melhor, eu começo a comer melhor, eu começo a ter uma respiração mais adequada, eu melhoro a tensão daqui e não fico com tanto incômodo do meu ouvido e não tenho tantas crises de labirintite. Se o seu ouvido ainda está tendo o zumbido, é porque ainda temos uma alteração mecânica aqui no ouvido, não é metabólica. Aí precisa avaliar o quanto que você tem essa alteração. Será que é porque você ainda está usando, tem uma pressão muito grande aqui, porque você dorme com o aparelho, né? Porque você dorme com BiPAP. É com BiPAP ou CPAP? CPAP, É, então. CPAP. É. Eu durmo com CPAP e a focinheira, ela pressiona, né? Então, Ela tem todo. você tem uma pressão. Então, de repente, fazendo um alívio dessa articulação, trabalhando uma mobilidade mais adequada da articulação da boca, a gente consegue diminuir a pressão do ouvido. E aí Ah, pode diminuir o zumbido. Porque esse zumbido, se ele já tivesse melhorado com o Zenco, era metabólico. Mas não é. é mecânico. Tá É mais certo. mecânico. É legal. Olha o Eloy lá, tá zumbindo aí, né, Eloy? Também, né? Hum. Tem Depois, né? zumbido aí também, gente. Dá para Olha, tratar, não precisa sofrer, hein? legal, legal. Deixa eu fazer aqui, olha, o Denis Costa. Qual a relação tem odores? Aqui ele não falou se é o chulé ou é a flatulência. Eu acho que é a flatulência. Com o nosso intestino inflamado. Sei que melhora, mas curioso para saber o porquê que os flatos dele são odores. Como é que é, Denis? Aqui, odores Eu só não quero entender agradáveis. se. Não, mas ó, até deixa eu fazer um comentário legal aqui.
Quando a Ah, gente É começou a que ele tomar. é meu genro, gente. Ô, gente, deixa eu Ah, explicar. É que o deles é meu genro, eu tô brincando com ele, viu? ó, eu acho que o meu sogro já percebeu que quando eu tiro o sapato na casa dele já não sobe mais aquele odor que subia antes, né? já melhorou o chulé. Não, eu nunca subi, não, nunca Ah, lógico percebi. que subiu, que isso. Mas, ó, deixa eu Ah, comentar uma coisa com você, Bruna, que aconteceu recente agora. Quando a gente começou a tomar o Zenco aqui em casa, como é muita gente, né? Eu, a Ana, o as duas Isaac, o crianças. Noah, e às vezes a gente já dá até com o cachorro, né? Porque a gente percebeu, a gente tem um Estão cachorro. dando até É, pro Diamond. o nome dele é Diamond ainda, né? Ele é Shih Tzu e ele tem Shih Tzu geralmente tem uma alergia muito na pele, né? Ele fica se coçando Sim, ele é muito. todo alérgico. Todo alérgico. Então, quando Cachorrinho de ataca, apartamento. cachorrinho de apartamento. Então, quando ataca muito, a gente dá para ele e a gente percebe uma melhora em dias, assim, 2, 3 dias ele já melhora a Que alergia legal. dele. É. E aí, a gente começou a não dar muito pro Isaac, porque o Isaac, assim, ele é considerado a criança saudável aqui de casa. Porque ele não tem problema nenhum de saúde. É impressionante. Desde quando ele nasceu, ele é impressionante. Ele não fica gripado tão Que fácil. bom. É muito bom. Então a gente falou, vamos economizar no Zenco, porque o Isaac, por enquanto, está precisando, né? Só que a gente começou a perceber que o Isaac começou a suar, e ter odor no suor dele. Que engraçado, né? Não sei o que ele Hum, começou a ter, porque ele não tá na idade disso hoje, né? ele é novinho para começar a ter odor. Tem 5 anos apenas, né? Então começou, e a É, gente começou a dar o Zenco de novo e parou de tá. novo, parou de ter os odores no suor Ótimo. né? Mas eu queria entender o que é esses odores, né? Tanto no chulé quanto debaixo do braço, né? E o O porquê que flato. melhorando o intestino melhora tudo isso, né? Eu vou tentar explicar, tá? Hum. Vamos ver se sai. É, como como eu tinha comentado, a gente tem uma relação importante com a circulação, tá? E o nosso organismo, ele tem vários pontos de liberação. Quais são os pontos de liberação? É o intestino, é o xixi, é a parte respiratória, tá? E é a pele. Então, quando você está muito inflamado, o seu organismo ele precisa soltar mais isso. Então, você consegue perceber essas alterações de pele, essas alterações respiratórias. Consequentemente, você tem essa alteração de pele, você vai ter alteração de liberação do odor. Então, você percebe que você vai transpirar mais e vai ter mais odores, né? Então, não é normal a gente usar aqueles desodorantes que duram 24 horas, 72 horas. Isso não é normal para o nosso organismo. A gente tem que usar coisas mais tranquilas, mais leves, tá? E ter o pum fedido significa que o seu intestino está muito ruim também, tá? Então, quando você começa a ter uma regulação das bactérias, você tem uma regulação do seu odor. Consegui chegar lá ou ficou ainda não? Entendi. E aí eu vou até mais além, assim, dei uma viajada aqui, né? Há Ah, muitos anos atrás não existia comida industrializada. Então o pessoal se alimentava do que vem da terra, que é o Zenko Juice. Resumindo, assim, o ok. pessoal consumia o Zenko Juice de uma forma natural, né? Só que não fermentado. Uhum. E aí, não, há muito tempo atrás não tinha desodorante, né? Mas será que as pessoas precisavam? Será que tinha os odores? Você entendeu? Então, É, foi uma construção de tudo, né? Então, é onde eu quero. Aí eu vou falar, mas vai sair. Então, aí em questão da indústria. Né? O quanto que essa indústria ela quer ganhar, tanto a indústria farmacêutica quanto a indústria de produtos de cosméticos. O quanto que eu quero ganhar em cima disso? O quanto que eu quero consumir esses produtos? Né? Então, quanto mais o meu cliente é inflamado, mais coisas eu vou vender. a indústria criando Se é mercado. bom, é buyer, né? Desculpa se alguém foi da indústria farmacêutica, me perdoe, já foi. O Então Arnaldo, vamos lá. o pastor tem mais algumas Oi. perguntas aí, pode ler. Temos. Então vamos lá. Obrigado, Oswaldo. Ele está perguntando o seguinte, doutora, com Hum, relação aos hormônios. ok.
acho que você tem que reforçar, né? Foi falado, vai haver uma regulação hormonal. Vai, bem importante, tá? Porque como o intestino, ele tem a produção de hormônio, então se o meu intestino ele fica regulado, eu regulo a minha produção de hormônio. Então eu tenho uma produção melhor de todos, da parte de tanto para o homem quanto para a mulher. Para a mulher é maravilhoso, né? Então você fala assim: "Ah, eu já eu já não tenho mais tireoide, tive que retirar". Mas você continua tomando T3 e T4, né? O médico receita a medicação para você. Você não pode ficar sem hormônio. Então, quanto mais saudável você está, mais produção de hormônio saudável você vai ter, sem precisar ficar tomando medicação. Legal, obrigado. A Ana Imagina. Paula também, ela perguntou aqui sobre a bromidose. Também tem relação à higiene pessoal? Bromidose. Promidose, eu não sei o que que é promidose. Alguém sabe me dizer? Bromidose. O que é Por favor, promidose? Ana Alguém Paula, joga no é com, Google. O é que que é com B, é com promidose? B, é brominose. Bromidose. Eu pesquisei chulé, aqui, é Bromidose. justamente a chulé, sudorese infantil. chulé. O chulé. Você quer saber se Oh, A Ana melhora o ela é Paula, ó, chulé? inclusive a podóloga, Ana é Paula que é ela é podóloga, podóloga. tá? De repente ela pode estar até ajudando a Ah, gente. Ó, doutor, ah. Ana, o Denis não tem mais chulé, viu? Chega aqui em casa, ele põe o pezão em cima do sofá, tira, já não tem mais chulé, viu? Melhora. Ana Paula, melhora o chulé, sim, tá? Bastante. Várias pessoas Ah, aqui, depois que eu desculpe, comentei, é, quando eu ela tinha está comentado, afirmando, ah, eu ela só entendi tá que era uma pergunta, afirmando. é que tinha É, que. Desculpe, Ana Paula, realmente, ela estava afirmando, a bromidose também tem relação à higiene pessoal, que é o chulé. Então, gente, para você ser mais chique, não é mais chulé, é bromidose, tá bom? Vamos lá, você fala, não ofende ninguém. Obrigado, Ana Paula, pela ajuda aí, né? É isso mesmo, né? melhora. Acaba, é, os benefícios da circulação sanguínea, Jeto, também foram respondidos, viu? Uhum. A, a Iguala. Lucilânia fez uma pergunta aqui, mas acho que você respondeu sobre o odor das axilas, né? Também Melhora melhora. igualmente, melhora. Sim. Legal, Qualquer odor, né? certo. Qualquer cheiro melhora. É isso. Tem mais alguma pergunta, gente? Posso liberar a Bruninha e o Tiaguinho? Pôr o Tiaguinho para dormir? O Thiago, acho que ele já tá até quietinho aqui já. Já Tá? sossegou. Tá se preparando para chegar. Ele Então tá tá já. bem. Se não temos mais pergunta, quero agradecer a todos que fizeram aí a sua pergunta. Não existe pergunta boba, bobo é quem não pergunta, né? Tem Não mais uma sei quem perguntinha falou que isso. apareceu do Oswaldo agora, viu? Opa, Osvaldo, obrigado, Oswaldo. Olha lá. Então está aqui. é, Doutora, eu tomei por essa semana e senti muita lentidão. Transpirei muito e tomei muita água. ah, pode ser um momento de regulação ainda, tá? De repente o seu organismo ainda tá precisando, falando assim, nossa, o que que aconteceu comigo? Né? O que que eu preciso regular? Então ele levou um susto e ele falou assim, não, agora eu vou começar a regular. Então acho que daqui para frente você vai começar a perceber outras diferenças, né? Primeiro ele deu um boom de desespero e daqui a pouco ele calma, tá? Não assusta não. Pode Eu tenho um acontecer, negócio para tá? acrescentar, que lá em Gramado, alguém fez uma pergunta parecida com essa, né? Que algumas pessoas sentiram alguma reação, assim, por exemplo, a pessoa começou a ir mais no banheiro de uma forma descontrolada na primeira semana, tal. E aí até o doutor Irineu, ele sugeriu em alguns casos a pessoa começar com uma dosagem menor e ir aumentando com o passar dos dias, entendeu? E Exato. eu vou falar até o meu, viu? Uhum. Eu não sei se alguém teve alguma reação, mas eu, quando comecei a tomar o Zenco, eu tive 2 semanas com muito gases, meu. Assim, eu ficava com medo de entrar no elevador. É mais ou Ah, menos isso, né? Tipo, meu, se alguém entrar no elevador, eu tô ferrado, vou ter que ficar segurando aqui, Depois né? que o sogro fala,
Mas eu acredito que é um detox que estava acontecendo. Então, eu tinha aquele gás, né, dentro do meu corpo. É melhor Sim, dentro do corpo ou fora do corpo? É melhor fora do corpo, ele tem que ser eliminado, na é verdade? sim, por favor. Então, Por favor, que eu senão você acho vai que ficar com dor de barriga. então acho que é um processo de detox que a gente vai passar em alguns casos, Acontece. né? Olha, viu, Denis? Eu tive também um caso a semana, depois que voltamos de Gramado. A moça disse que depois do Zenco ela começou a ter diarreia. E aí eu Hum, falei, né, para o meu downline, expliquei, falei, olha, possivelmente ela está muito inflamada e ela tem que diminuir, então passe a tomar 10 gramas. E aí ela me confirmou, a cliente, que a médica disse que ela estava muito inflamada. Então, hum. a primeira reação é essa briga das bactérias Do causou um corpo aumento da regulando. diarreia. Mas ela falou, não, então eu vou diminuir para 10 gramas até esperar os 20 dias e modular, né? O Gesiel, ele está falando aqui que ele vendeu uma garrafa e o cliente disse que a diabetes subiu, se faz sentido. Gesiel, por favor, procure o seu upline, porque hoje o Gilberto passou uma palavra do doutor Irineu sobre artigos publicados em 2022 ligando o intestino, a disbiose, ao aumento da glicemia ou diabetes. Então, não tem nada a ver o que o seu cliente falou, pelo contrário, nós temos muitos casos, domingo mesmo, uma pessoa que tomava 3 vezes insulina ao dia já reduziu para uma vez somente Oh, que depois do bênção. consumo do Zenco. Então, já está provado cientificamente que a disbiose ela desequilibra a glicemia, né? Então, Uhum, o que o seu cliente falou não faz sentido. O que que acontece? Eles acham que o Zenco é um remédio. Então, o que que ele faz? Ah, já que eu vou tomar o Zenco, a pessoa falou que vai baixar minha glicemia. Ô, mulher, faz brigadeiro aí hoje, faz aquele bolo de uhum. chocolate, entendeu? A mente, como diz o Augusto Cury, a mente A mente, né? mente mente. É. Então pode ter É, acontecido isso, tá bem, Gesiel? Mas procure o é. seu upline, ele vai te passar esses artigos publicados, artigos científicos sobre isso, E eu acho tá que, assim, bem? principalmente em diabetes, a gente tem que esperar os resultados de longo prazo, não de curto prazo. A pessoa tem que ter a constância de ficar tomando para sentir uma melhora depois. Eu acho que não é no curto prazo que ela vai sentir uma melhora na glicemia, né? Não, mas casos de diabetes nós temos vários, né, Denis, que diminuiu a É, glicemia. Vários, geralmente é vários, médio vários. ou longo prazo, tipo, a pessoa com 2 meses Uhum. tomando Zenco, ou um mês, né? Olha aí a Noêmia. Noêmia Reis, olha, está aqui dizendo, reduziu a glicemia dela consideravelmente, que É. bastante. Então, fique tranquilo, o seu cliente talvez tenha confiado tanto na tua palavra que ele chutou a jaca lá, pé na jaca, né? E comeu muito doce e tal, e acabou Gente, subindo, mas é, ele tinha vai uma baixar. outra pergunta aqui, não sei se sumiu. Alguém tinha perguntado de potência sexual aqui. Sumiu? Quem Eu não perguntou? Foi vi, mesmo, não. eu li essa pergunta, e se Acho que é aumenta anônima, o então, viu? libido, né? Aumenta o libido. É, Aliás, aumenta o Não vi. libido. o pastor, infelizmente, Aumenta. o Navarro não está na sala, senão ele poderia ter comentado Segundo o Navarro, para ele funcionou. Melhora. Mas tem uma lógica, porque Tem, se aumenta a serotonina e outros hormônios, né? tem, Há uma melhora geral. Mesmo tem. eu acredito até que nas mulheres pós-menopausa também. Tem, Melhora é, porque o libido ele tá muito ligado tanto à parte hormonal quanto ao sentimento, né? Então, quanto mais estável eu estou, mais disposta eu fico, né? Então, melhora sim, tá? exato. Então, existe uma diferença aí entre homem e mulher. Mulher tem que estar Uhum. mais tranquila,
tranquila, mais disposta, e o Zenco propicia esse ambiente, né? Esse ambiente orgânico aí. Ó, o Pedro falou que a minha diminuiu muito. Eu espero que ele esteja falando da glicemia. Eu também espero que eu esteja falando da glicemia, para não, né? Agora Ô, Pedro, não se você está com complica aí, a não. Magali, Pedro, vamos. Depois você. Eu não conheço, não vou brincar, né? Hum, Ó, aqui, a Ana Paula, Ajuda, progesterona, ajuda, e Aline. com a Aline falando que tá menopausa. com anemia. Tá me ouvindo? Aline, sim, Aline Fernandes, para quem está com anemia, acredito que ajuda, né? Bastante. Porque você é um alimento, né? Então É, você vai. Então, além de fazer a regulação do seu intestino, vai fazer uma facilitação de absorção de bons nutrientes, né? sim, Então a anemia regula com mais facilidade. legal. Denis, uma boa noite a todos, obrigado. Devolvo a palavra ao Denis, tá bem? Nada. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Bruna. Pessoal, Obrigado, então, Bruna. Beijão, fica na paz, Boa Bruninha. noite, paz, Tchau. gente. Boa noite para vocês, viu? boa noite. Fica um convite para quem é da região de Campinas, pessoal. O marido da Bruna, que é o Gabriel da Bruna, que a gente chama, né? Que é, É, que é psicólogo e tem estudado muito essa relação entre intestino e cérebro, né? E tem percebido até em algumas pessoas que ele tem recomendado o produto uma melhora em relação ao emocional. No domingo agora, lá em Campinas, nós teremos um seminário, um workshop de saúde, né? A gente vai falar sobre o Zen, que vai ter experimentação, levaremos uma garrafa lá, alguns copinhos para a gente experimentar. E fica o convite, você que é da região de Campinas, para estar buscando mais conhecimento, estando com a gente nesse evento aí. E na terça-feira que vem nós teremos uma outra palestra dessa, estamos confirmando o palestrante, uma palestrante aí, né? O Rafael ficou de dar uma resposta, Rafa, depois ele me manda um WhatsApp aqui, mas toda terça-feira nós temos eventos, né? Iguais a esse online para o Brasil todo, onde a gente vai falar sobre saúde e aonde o Zenco tem se encaixado aí na melhoria da saúde de muitas pessoas. Então, parabéns a todos que estão nessa sala. Você que é convidado, chama quem te convidou. Já consome um produto, faça o convite, pessoal. Consuma um mês e fale os seus benefícios. Veja se realmente o produto vai funcionar para você, que a gente tenha certeza que vai funcionar e vai melhorar a sua saúde. E você vai poder compartilhar isso com outras pessoas, tá bom? Boa noite a todos, fiquem com Deus. boa Obrigado, noite. Bruna. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo seu Imagina, tempo aí, viu? imagina, imagina, gente. Boa noite, viu? Qualquer coisa vocês me chamam no particular, tá? Fiquem à vontade. Quem quiser o contato da Bruna, pessoal, pode me pedir que eu mando para vocês também, tá? E eu vou subir Fiquem à essa vontade. palestra aqui também no YouTube para a gente poder rever mais vezes e também compartilhar com outras pessoas. Tchau, tchau, pessoal. Com Deus. Tchau, tchau.